Olá, eu me chamo Thiago, sou integrante da Fraternidade Espírita Chico Xavier e hoje os 5 minutos com a Fraternidade é comigo. Eu vou falar um pouquinho sobre a visão espírita de Deus. Para nós espíritas, Deus, ele é o criador de tudo, né? Se a gente for pegar todas as coisas que existem no universo, elas são efeitos de uma causa. Então, alguém as criou, né? Se a gente for pegar o princípio de tudo e remontar todas as coisas lá no princípio, a gente vai se deparar com Deus. Então, ele é a causa primeira de tudo. Todo efeito, tudo que existe no universo, a causa criadora disso é Deus, né? Então, todas as coisas são obras de Deus. E ele é a inteligência suprema, como os espíritos superiores nos dizem. Porque se a gente for observar as obras da criação, né, se a gente for observar o céu estrelado, a planta crescendo, se desenvolvendo, o nosso próprio corpo humano, né, os nossos órgãos, o funcionamento do corpo humano, a gente vai ver que são obras de uma criatura com uma inteligência inigualável. Então, esse é Deus. Ele é o criador de tudo e um ser de extrema inteligência. Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que é Deus? E os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele não pergunta quem, porque Deus não está circunscrito em uma pessoa. Deus criou leis que regem o universo. Então ele criou leis materiais que regem a matéria e leis morais que regem a parte espiritual, a parte moral de nós criaturas, né? Então, quando a gente infringe uma dessas leis que ele criou, a gente acaba gerando débitos que lá na frente a gente vai ter que resgatar de alguma forma. Então, as vicissitudes da vida, esses momentos ruins que a gente passa, geralmente são frutos de escolhas equivocadas, porque nós ainda estamos em processo de evolução, estamos muito longe de ser perfeito. Então, a gente ainda vai bater muito a cabeça para fazer uma escolha correta. Então, a gente acaba errando nas nossas escolhas. Sendo assim, a gente acaba optando por caminhos errados e nada mais justo do que a gente reparar esses erros que a gente cometeu, essas escolhas equivocadas. E Deus nos dá essa possibilidade através das reencarnações e através das leis que Ele criou. Então, se a gente está passando por um mau momento, às vezes é fruto de alguma escolha errada, de alguma opção errada que a gente fez lá atrás. Então, Deus para nós, Ele é, entre um dos seus atributos, Ele é soberanamente justo e bom. Então, ele não castiga, ele não pune, né? Ele não é aquele velhinho que fica nos castigando, que fica nos julgando. Não, ele é o criador de tudo e, segundo Jesus Cristo nos ensinou, ele é o nosso Pai. Então, ele nos ama como um pai ama um filho. E quando um filho precisa de um remédio ruim, de uma injeção dolorida para se livrar de uma doença, o pai e a mãe não vão deixar de aplicar aquela injeção, de dar aquele remédio. Da mesma forma que nós, se dependemos de situações ruins para evoluirmos espiritualmente, Deus não vai tirar essas situações do nosso caminho. Não, porque elas são o remédio que a gente precisa. Então, a visão de Deus, segundo a doutrina espírita, ela é muito consoladora, né? Então ela nos traz a figura que, segundo Jesus, ele é o nosso Pai e ele é o Criador, né? Então ele jamais vai nos julgar ou nos punir. E ele sempre vai nos dar uma chance, vai reparar os erros que a gente cometeu. Então, existe algo mais consolador em saber que existe uma figura que nos criou e que nos ama tanto, que criou leis que nos ajudam, que nos colocam no caminho da evolução, e que se a gente errar, a gente sempre vai ter a oportunidade de refazer a caminhada depois da fase do arrependimento. Eu espero que vocês tenham, então, compreendido um pouquinho a nossa visão de Deus segundo a doutrina espírita.